Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando de maçonaria, com Rafael Gama Moreira, venerável da Loja Maçônica 28 de Julho, e que também é mestre em educação e que tem uma tese sobre um tema interessante e do nosso tempo, a educação integral. Rafael, o que é a maçonaria? A maçonaria, Kleber, é essencialmente uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, espiritualista e que propunha o aperfeiçoamento do homem, que gerará, por conseguinte, o aperfeiçoamento da humanidade. Ela é iniciática porque o ingresso do seu membro ela se dá por meio de uma cerimônia chamada de iniciação. Ela é filosófica porque tem um corpo conceitual e teórico que pauta a formação desse homem maçom. Ela é espiritualista porque pressupõe e afirma a prevalência do espírito sobre a matéria. E ela ousa dizer que quer fazer feliz a humanidade, uma vez que melhorar o homem significa melhorar o meio, melhorar, portanto, as nações e assim conseguir construir aquilo que nós chamamos de grande obra, que é a edificação de um grande templo universal, que é uma parábola, uma metáfora que nós usamos para falar de um mundo melhor. Ela começou no Egito e na França, teve influência na Revolução Francesa. Como é que foi mais ou menos essa história? Na realidade, nós temos o costume de dividir a maçonaria em 3 etapas. A maçonaria primitiva, que está associada a escolas de mistério, os mistérios egípcios, os mistérios helênicos, os mistérios sumérios e os mistérios babilônios. E a maçonaria operativa, essa que vai estar associada às corporações de ofício, às guildas de construtores, e a mais recente, que inicia-se em 1717 na Inglaterra, com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Essa é a que nós chamamos da maçonaria especulativa, é aquela que vai contar não apenas agora com os construtores da Idade Média, mas com os profissionais liberais. E por isso, maçons antigos e aceitos, né? Os antigos são aqueles que eram os construtores e os aceitos somos nós que passamos a fazer parte dessa maçonaria especulativa. E como foi a participação na Revolução Francesa, que foi uma revolução de igualdade, fraternidade e liberdade? Na verdade, esse grande adágio maçônico, né, liberdade, igualdade e fraternidade, esse triunvirato de valores que a maçonaria apresenta para a humanidade, ele permeou não apenas a Revolução Francesa, mas ele permeou também movimentos de independência na América e fez uma série de participações no ideal humanitarista que tomou conta do mundo a partir do iluminismo. Então são esses ideais, esses valores que vão fundamentar o discurso contra toda sorte de despotismo, autoritarismos e todo tipo de tirania que a maçonaria se propõe a combater. Seria uma base também do espírito democrático do nosso tempo? Com certeza. Eu costumo dizer que o maçom ele é homem do seu tempo e por isso não é permitido ao maçom conviver com nenhuma sorte de anacronismos. Por quê? Porque ele precisa dialogar com aquilo que é a demanda do tempo em que ele vive, para que ele possa dar respostas à sociedade na qual ele atua e da qual ele pertence. Mas também vários homens influentes na história da humanidade participaram dela, né? Por exemplo, Shakespeare, há uma suspeita de que ele foi maçom. Na França, quem foram esses mentores? Um grande expoente da maçonaria francesa, da Ordem dos Templários, é o Jacques de Molay. E se você pensar na história do Brasil, não há personagem histórico que não se confunda com a história da maçonaria. De Pedro I a Benjamin Constant, né, da independência à república, passando pelo Marechal Deodoro da Fonseca, passando pela poesia, pelo direito, pelas artes com Rui Barbosa, Castro Alves, enfim, uma série de presidentes e ex-presidentes da República, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, enfim, de Jânio Quadros ao Figueiredo, todos eles personalidades históricas. Se for para o campo da música, Luiz Gonzaga, com a célebre música Acácia Amarela, quer dizer, uma série de personalidades e pessoas que têm um protagonismo nas suas áreas do conhecimento. E se falarmos em âmbito global, pensemos em George Washington, Benjamin Franklin, pensemos em Mozart, pensemos em Goethe, na Alemanha, enfim, grandes personagens que deram sua contribuição nos campos de atuação em que desenvolveram a sua prática profissional, pessoal e que carregaram consigo o ideal maçônico. Sim, mas ela trabalhou para fazer um mundo melhor, e no mundo nosso hoje é um mundo conturbado. Como é que você explica esse mundo conturbado e o que a gente pode fazer para melhorar esse mundo? Eu costumo dizer, Kleber, que
sempre foi difícil ser maçom, mas é mais difícil hoje, se nós pensarmos no que diz o Bauman, da modernidade líquida, onde tudo é impermanente, tudo se liquefaz, as relações são efêmeras. E o maçom, ele carrega consigo o peso da tradição, o peso da permanência e da continuidade. Então, se há algo que o maçom pode ofertar, é essa segurança, essa estabilidade. Se há algo que os valores da maçonaria podem nos ajudar a cultivar, é justamente esse processo de que existem valores que alicerçam a prática e a formação do homem. Eu acredito que hoje nós tenhamos essa possibilidade, a partir dos valores maçônicos, de oferecer isso aos nossos jovens, aos nossos adultos, à nossa comunidade, a partir da prática do homem maçom. E você já vem fazendo isso com os jovens também, né? Com o Lotos, com o Demolay, com as filhas de Jó. Como é que é esse trabalho? A família maçônica, ela é composta pelos homens maçons que são iniciados e por toda uma estrutura que gira em torno dessa instituição milenar. Essas instituições que estão ao nosso lado são chamadas de entidades paramaçônicas. As entidades paramaçônicas são a Ordem Demolay, o Betel das Filhas de Jó, as fraternidades femininas, que no nosso caso se chama Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, e nós temos também ações com crianças de 5 a 12 anos, que são as nossas abelhinhas, que estão vinculadas ao Betel das Filhas de Jó, e os nossos Lautons, que são filhos adotivos, por assim dizer, dos maçons, a partir de um compromisso que a loja maçônica faz com filhos e netos de seus membros, para que eles possam, então, receber a formação a partir dos ideais da maçonaria e isso contribuir para a formação do seu caráter. Então essa é a grande estrutura da família maçônica. Para que você tenha uma ideia, Kleber, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 300 mil maçons. 300 mil. E em torno desses 300 mil, mais de 2 milhões de pessoas atuam nisso que nós chamamos da grande família maçônica brasileira. Quer dizer, ela tem uma rede de influência que extrapola os limites do campo dela. Sim. A maçonaria, por muitos anos, se trouxe a ideia de que ela era uma sociedade secreta. Mas hoje nós alardeamos aos 4 cantos de que nós somos uma sociedade discreta. Nós temos endereço fixo, todos sabem os dias e horários das nossas reuniões, mas somos discretos naquilo que praticamos, né? A filantropia que nós desenvolvemos é feita com o princípio bíblico de que faça-se com a mão direita para que a esquerda não veja e assim por diante. Então, nós somos discretos, nós somos uma sociedade que não está em si mesmada, fechada em si mesma. É uma sociedade que procura estar em saída, atuando na sua comunidade, mas com discrição, com princípios, né, da discrição pautando as nossas ações. E o segredo, tão apregoado segredo que tanto se fala, se reverbera? Olha, Kleber, eu posso lhe dizer que é uma grande caminhada. E se há um segredo, esse é de foro íntimo de cada iniciado. Mas eu acredito que você consegue olhar para dentro de si e enxergar algo diferente daquilo que você carregava quando você transpôs a porta dos nossos templos pela primeira vez. Esse segredo é objeto até de um conto de um autor regional, Jorge Medawar, que fez um conto maravilhoso sobre a história de crianças que invadiram uma maçonaria que estava abandonada, e esses meninos, o objetivo deles era descobrir esse segredo, que não acabaram descobrindo nada. Bem, estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto É, e estamos voltando em seguida com Rafael Gama Moreira. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, com Rafael Gama Moreira, venerável da loja 28 de Julho e que também é mestre em educação. Bem, Itabuna, o Brasil tem 300 mil maçons, Itabuna tem 6 lojas. Quantos maçons nós teríamos? Olha, Kleber, atuando, eu acredito que nós nos aproximamos dos 1000 maçons. Mas nós temos algumas categorias, são os maçons ativos, os inativos, nós temos maçons que estão regulares e irregulares, então é difícil precisar hoje esse número. Essas 6 lojas, é interessante ressaltar que elas são lojas que possuem já uma caminhada. Nós temos a nossa Coirmã Areópago Itabunense, que é uma loja centenária.
A nossa loja, a Loja Maçônica 28 de Julho, ela possui 49 anos e o seu jubileu de ouro se aproxima. No próximo ano, 4 de julho do ano 2020, nós completaremos 50 anos. Nós temos a nossa co-irmã Acácia Grapiúna, que completa 10 anos de existência. E nós temos 3 caçulinhas, a Construtores do Templo, e a loja Areópago Grapiúna e a loja Antônio da Silva Costa, que completa 1 ano, no próximo dia 15, uma loja que foi fundada no Dia do Professor e leva o nome de um professor, que é o saudoso irmão Antônio da Silva Costa, ex-diretor da Faculdade de Tecnologias e Ciências, a FTC, ex-diretor da FASE, né, engenharia hospital de base, enfim, uma grande personalidade do mundo maçônico e especificamente da família maçônica Grapiúna. Mas segunda-feira vocês estão fazendo também uma homenagem ao Dia do Professor. Como é que é essa solenidade? O que vai ser? Como é que é ela? Ela é aberta à comunidade? Na próxima segunda-feira, Kleber, no dia 14, nós construiremos uma cerimônia que leva o título de um tributo à educação. No dia 14, que antecede o Dia do Professor, 6 pessoas e entidades serão homenageadas, ressaltando sua história de vida e sua dedicação à maçonaria. É uma cerimônia aberta, é uma cerimônia em que as instituições paramaçônicas também estarão conosco, então a nossa juventude vai poder testemunhar a história de vida de personalidades que têm sua trajetória associada com a educação e têm contribuições relevantes para a educação e para a formação do nosso povo grapiúno. Sim. E vocês também receberam o presidente da Câmara numa reunião aberta também à comunidade e discutiram-se o que nessa reunião? Na realidade, Kleber, nós temos desenvolvido um calendário de ações que tem por objetivo fazer com que a maçonaria se aproxime mais da comunidade e daquelas demandas que são demandas específicas da comunidade. Nós tivemos um encontro com o presidente da Câmara, essa não foi uma reunião aberta, mas foi uma visita para tentar estreitar essas relações institucionais entre o Poder Legislativo Municipal e a maçonaria. Logo em seguida, no dia 20 de agosto, nós tivemos uma sessão especial da Câmara de Vereadores em homenagem ao Dia do Maçom. Nessa sessão estavam presentes ou representadas as 6 lojas maçônicas da nossa cidade e tivemos também a grande alegria de saber pelas palavras do presidente da Câmara de que essa sessão, que fora uma sessão especial, se tornará parte do calendário do Legislativo, registrando então o dia 20 de agosto como o Dia do Maçom e em homenagem à maçonaria itabunense. E além de aproximar-se, por exemplo, do Legislativo, com o Executivo, qual é a relação da maçonaria com os outros segmentos da sociedade? Como é que ela se maçonaria relaciona? sempre foi muito independente, mas foi sempre muito presente. Ela é atenta às demandas da comunidade e ela age institucionalmente, respeitosamente, mas sem deixar de ser firme na fiscalização, sem deixar de ser propositiva nas ações, para que nós tenhamos, então, uma representatividade, porque ela é um grande areópago, um grande tribunal. Né? Ali estão representados os mais diferentes setores da sociedade, os servidores públicos, enfim, profissionais liberais, educadores, todos ali representados. Então, essa diversidade, essa pluralidade faz com que nós tenhamos a condição de apresentar à comunidade respostas para aquelas grandes inquietações. Para que você tenha uma ideia, já discutimos nesse primeiro quarto do segundo semestre, reforma da Previdência, a questão da Amazônia, todos temas atuais e sendo discutidos por membros da maçonaria que têm contribuições a dar, tanto na sua carreira profissional. Ontem tivemos um momento assim muito especial com o professor Quintino Reis, doutor em agronomia, aposentado da CEPLAC e professor da UESC. Tivemos o nosso irmão Zé Carlos Adame discutindo pormenorizadamente a reforma da Previdência. Receberemos nosso irmão Edmilton Carneiro, presidente da OAB, para falar sobre os trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil e, enfim, uma série de ações que visam preencher as nossas reuniões com esse conteúdo que se aproxima da sociedade, das relações diretas. Como eu disse, parafraseando até o Papa Francisco, Kleber, nós
Ele fala de uma igreja em saída. Nós somos uma maçonaria em saída, uma maçonaria que não se fecha em torno de si mesma e procura atuar no sentido de, preservando as suas especificidades e discreta como é de costume, estar mais próxima da sociedade. Por exemplo, nós temos problemas na área da saúde. Como é que vocês podem discutir e influenciar nessa área soluções? Recentemente nós tivemos, por parte da nossa loja co-irmã Areópago Itabunense, algum movimento no sentido de pressionar o poder público, e nós referendamos essa ação. Nós temos sempre participado dos conselhos municipais de saúde, nós temos trabalhado no sentido de atuar junto à provedoria da Santa Casa, temos diversos médicos que fazem parte do nosso corpo de irmãos e temos trabalhado no sentido de oferecer a eles condições que vão além da sua ação e que institucionalmente podem ajudar a propor alternativas para essa crise que nós estamos enfrentando. Então, é uma ação que não é uma ação executiva, mas é uma ação que é uma ação propositiva. A ação da maçonaria sempre está atenta e caminhando, né, de modo muito próximo com as necessidades do município. Bem, estamos terminando o segundo bloco de O Assunto É, com Rafael Gama Moreira, e falando sobre maçonaria. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto É, com Rafael Gama Moreira, venerável da Loja Maçônica 28 de Julho, falando sobre maçonaria e sobre educação. Rafael, quais são os projetos da maçonaria para Itabuna, uma vez que as 6 lojas hoje trabalham de forma integrada com ações conjuntas? Olha, Kleber, como você disse, falando sobre educação, uma das principais áreas em que o maçom atua hoje é a formação humana, né? A formação humana da sua juventude, a formação humana daqueles que transitam e gravitam em torno do que o maçom faz, e também a filantropia. A maçonaria é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição que procura contribuir e amenizar as dores dos seus semelhantes a partir de ações filantrópicas, mas não apenas o assistencialismo. Nós trabalhamos num sentido em que a ação generosa de dar vem acompanhada de um formar. E eu acredito que um dos grandes diferenciais da maçonaria grapiúna seja justamente essa preocupação em formar os seus membros para que eles sejam na sociedade multiplicadores desses ideais. Então, as diversas lojas que compõem a nossa cidade, a maçonaria na nossa cidade, elas estão preocupadas em trabalhar no sentido da formação. Nós temos agora a nossa loja Antônio da Silva Costa encerrando um ciclo de palestras sobre aperfeiçoamento espiritual do homem. Nós da loja 28 de Julho trabalhando no sentido de aproximar a maçonaria da comunidade, a loja Areópago Itabunense, a Cássia Grapiúna desenvolvendo um belo trabalho sobre educação básica, a Areópago que eu citei recentemente fez uma grande feijoada trabalhando a filantropia, dedicando toda a renda dessa feijoada para entidades filantrópicas, entidades que prestam assistência à comunidade. A nossa loja Construtores do Templo trabalhando com um seminário que vai ser realizado agora no dia 26 de outubro, um seminário maçônico regional, enfim, a Areópago Grapiúna também com ações sociais. Quer dizer, é uma maçonaria que não se fecha em si mesma, como eu disse no bloco anterior, é uma maçonaria que está em saída, discreta nas suas práticas, mas em saída na perspectiva de construir uma sociedade mais justa. Mas ela também faz festas e eventos como o Fest Bia, e como é que é essa história? Que bom que você tocou no assunto. Nós vamos desenvolver agora no dia 9 de novembro o Bode Bia. Uma festa que visa angariar recursos para fundamentar essas ações que acabei de dizer, e vai ser uma festa na sede social da Loja Maçônica 28 de Julho, regada a muita cerveja por um malte e muito boa música, com uma banda chamada Para Tudo, que toca um samba de boa qualidade, e será aberta à grande família maçônica grapiúna e regional. Sim, e outros projetos que vocês também estão conduzindo a partir dessa integração? Kleber, eu costumo dizer o seguinte, que a maçonaria não para.
né? Nós estamos trabalhando também no sentido de integrar a maçonaria itabunense com a maçonaria ilhéense, com a maçonaria de outras cidades, para atuar no sentido de fortalecer o ideário maçônico e transpor esse ideário para questões também sociais, político-regionais. Se diz, e há um entendimento de que na maçonaria não se discute política, não se discute religião, não se discute futebol. Na política, a política que não se discute na maçonaria é a política partidária. A religião que não se discute na maçonaria é a religião proselitista, sectária. Na maçonaria se discute, sim, princípios religiosos, princípios políticos, princípios éticos e morais, mas sempre numa perspectiva da pluralidade, do respeito ao entendimento diverso e construindo espaços de diálogo, estabelecendo pontes ao invés de construir muros. Por exemplo, o Brasil teve sérios problemas com a questão da corrupção. Como é que a maçonaria se posiciona em relação à Lava Jato, em relação ao combate à corrupção e a mudanças na prática política brasileira, que sempre foi do jeitinho brasileiro e da corrupção? A maçonaria itabunense, e em especial a Loja Maçônica 28 de Julho, ela não se omitiu. Capitaneados na época pelo nosso venerável mestre de então, Dr. José Rebouças Souza, nosso irmão, nós participamos ativamente de ações do combate à corrupção, emitindo cartas abertas à comunidade por 4 ocasiões, cartas que tiveram inclusive circulação nacional e internacional. Nós tivemos também um efetivo apoio às 10 medidas de combate à corrupção, colocamos um stand no shopping, coletamos assinaturas, promovemos junto com os grupos aqui de trabalho da cidade caminhadas de apoio à Lava Jato e diversas medidas de combate à corrupção. Enfim, fomos às ruas, engrossamos o coro dos brasileiros que não estavam contentes com o estado de coisas, que aí continuam também descontentes e aí continuam também vigilantes, acima de tudo. A maçonaria, ela não tem aquele símbolo olho de que tudo vê como um dos seus símbolos à toa. É uma representação também da nossa vigilância com relação ao que é a coisa pública, ao que é a organização da sociedade. E que mensagem você deixaria para a comunidade em relação à maçonaria e a essa relação, integração da maçonaria com a comunidade? Eu deixaria, Kleber, a mensagem de que a maçonaria é ativa, vigilante e presente. A maçonaria é uma sociedade discreta, é uma sociedade que possui princípios muito consistentes, muito sólidos, milenares, mas é, acima de tudo, mãe e mestra. Mãe que acolhe, que afaga, mas mestra porque também ensina caminhos. E a partir dos seus princípios, do seu simbolismo, apresenta à sociedade um direcionamento que está pautado naquela tríade que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E como ajudar com tudo isso a construir uma cidade melhor, mais humana, mais justa, mais... Eu acho que com presença, Kleber. Eu acho que, e esse é um desafio. O maçom tem alguns desafios e talvez um dos maiores desafios hoje seja essa presença. O maçom, e aí você, meu irmão que está me ouvindo, você, irmão maçom que está me ouvindo, seja mais presente. Ocupe os espaços que nos são garantidos, atue no sentido de construir uma sociedade melhor. Um outro chamado, Kleber, é o chamado da coerência. E esse chamado da coerência está muito associado com o chamado da presença. Porque o discurso pode ser atrativo, a filosofia milenar pode ser muito significativa, muito bonita também, mas ela não pode se fechar em si mesma. É importante que o maçom vá à sociedade, esteja em saída, esteja em missão e seja coerente com aquilo que prega. Não adianta eu falar aqui de liberdade, igualdade, fraternidade e na prática ser um maçom autoritário, ser um maçom que não faz valer e não concretiza esses ideais. Então, aos irmãos maçons e a mim mesmo faço esse chamado constantemente. Sejamos coerentes, sejamos mais presentes e auxiliemos assim a construção de uma sociedade melhor. Nós temos conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos de segurança. Os maçons estão presentes nesses espaços. Os maçons são chamados à administração pública. Nós temos diversos maçons ocupando espaço na administração pública municipal, estadual, federal. Nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, é um representante da nossa maçonaria tentando apresentar alternativas para o Brasil. É uma instituição de caráter universal, as nossas lojas estão espalhadas por todo o mundo e estão espalhadas por todo o Brasil. E assim, tentando ser presença na construção de uma sociedade melhor. Estamos encerrando mais uma edição de O Assunto falando de maçonaria com Rafael Gama Moreira.